cheguei nos Gaviões no finalzinho, quando os Gaviões foi fundado em 1969 para 1970. Eu fui era uma lojinha, não era lojinha, era uma lojinha, mas era bem pequenininho, no primeiro andar, na Santa Ifigênia. E eu cheguei lá, era pequenininho o meu espaço, mas tinha uma mesa de jogo, de snooker, lá, e estava jogando Naté, Julião, Joca. Eu cheguei, parei na porta e fiquei olhando, falei, nossa, esses homens não... Pensei no meu pensamento, esses homens não trabalham não, Aí eles falou, a senhora deseja alguma coisa? Eu falei, eu queria ficar sócia, como que eu faço para ficar sócia dos Gaviões? Aí o Joca falou assim, ficar sócia dos Gaviões, mas mulher, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, por quê? Mulher não pode? Pode sim. Aí ele falou, e é bocuda, viu? Um falou baixinho pro outro, mas eu escutei falando que eu era bocuda. Eu posso ficar ou não posso? Ah, porque mulher, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, quer saber uma coisa? Eu vou entrar sim. Eu não posso falar palavrão, né? Pode. Vocês vão fazer minha carteirinha, eles fizeram. Falou, essa é das nossas. Pode, ela pode. O meu tio foi lá em Marília buscar nós para vir desfilar no banco. Foi a minha primeira vez que eu vi. Ai, a hora que eu vim, eu senti uma paixão enorme, né? Pela Gaviões. Aí a gente passou a vir mais direto. Eu vinha final de semana, eu vinha uma vez por mês. E eu tinha mais facilidade porque meu pai era maquinista naquela época. Então ele fazia Marília, São Paulo. Aí eu vinha com ele, eu vinha para ir para os jogos, eu vinha para desfilar. Continuei desfilando, nunca mais paramos. Aí eu vim pra cá, a gente era bloco. Então, normal desfilar na Avenida Tiradentes. Eu comecei vindo pra cá desfilando na Avenida. Aí passaram uns 2, 3 anos, o Dentinho me chamou pra mim trabalhar pra fazer comida na cantina. Aí eu vim, aí foi crescendo, porque não era muita gente, mas foi crescendo, entendeu? A Simone que fez minha carteirinha, aí depois fez das outras 2 filhas minhas, né? Meu filho praticamente nasceu aqui. Fui pro barracão fazer comida também, entendeu? Então foi crescendo. Não ia muito para jogo, porque eu tinha responsa na cozinha. Mas quando dava, eu ia. Caravanas fora. Sempre admirei desde que ele nasceu, porque ele nasceu em 69, né? Gaviões. Eu sempre admirei, mas eu nunca fiquei assim. O dia que eu sentei com a Gaviões no Pacaembu, foi em 74. De 74 para cá, eu fiquei maluca por causa da Gaviões. Não tem mais onde pensar. Eu amo Gaviões. Ele não tem defeito nenhum, ele é perfeito, porque ele só trouxe amor para mim. Foi aonde que eu fiquei sentindo o cheiro do gavião. Ai, que gostoso. Em 1976, fui assistir um jogo do Corinthians, escondido da minha mãe, porque eu estudava à noite, eu tinha exatamente 14 anos. Quando eu cheguei no Pacaembu, eu não sabia se eu entrava para a esquerda ou para a direita. Aí eu fui para o lado esquerdo, que eu vi um pessoal na arquibancada com uma camisa preta, escrito Gaviões da Fiel. Aí eu fui para aquele lado da arquibancada e falei, nossa, acho que aqui é onde eu vou me localizar como corintiana. E lá, um moleque magrelinho, sequinho, me chamou e eu fiquei do lado dele, que era o Luiz Antônio, que é o tal do Trombadinha. E aí eu perguntei como que eu fazia para ter uma camiseta daquela, porque eu queria de qualquer maneira. Aí ele falou que eu tinha que ficar sócia dos Gaviões, a qual não era aqui, era na Santa Efigênia. E eu falei, nossa, agora eu vou ter que falar para minha mãe, né, como que eu vou fazer. Aí eu tive que contar a verdade para minha mãe, entre aspas, porque eu menti para minha mãe, falei que para mim ter uma camiseta dos Gaviões, eu tinha que lá nos Gaviões tinha piscina, que tinha quadra de esporte, como se fosse o Corinthians, para minha mãe assinar para mim ficar sócia dos Gaviões. E eu fiquei sócia em 1976, sou sócia 1675, tenho 44 anos de Gaviões. Primeira vez, eu passava muito em frente aos Gaviões em uma época da minha vida. Eu tinha vontade e não entrava, e não podia entrar.
E aí, um dia, uns amigos meus, assim, me pegaram em casa pra gente fazer um rolê, a gente ia pra um samba. E um deles ia pra uma caravana e precisava passar na quadra pra acertar alguma coisa, pagar a caravana, alguma coisa. Isso era a segunda gestão do Magrão, presidente. E foi a primeira vez que eu pisei lá dentro. E quando eu saí de casa eu não sabia que a gente ia parar lá. Foi no meio do percurso. E eu me lembro que as bandeiras no bambu estavam enfileiradas como que decorando a quadra. E eu até hoje não sei porquê. Se era uma festa que tinha rolado, eu ia rolar. E eu sei que naquele portão eu tive um baque. E naquele exato momento eu atravessei um portal já, e eu sabia que era alguma coisa muito forte. Não tinha noção do que ia se transformar isso na minha vida, mas eu senti uma coisa muito forte aquele dia. Bom, o cara resolveu o que tinha que resolver, fomos embora. Tempos depois eu voltei, aí já namorando o Altair, que é o pai do meu caçula, o Marcos Aurélio. Ele já era dos Gaviões, era um moleque de arquibancada que chegou nos Gaviões, muito moleque, e ia com os caras da ZL e tal, e a gente namorava na época, e aí eu comecei a ir para os Gaviões, ainda com algumas questões pessoais resolvendo, começando meu namoro com o Altair, que também era um reencontro de adolescência, e aí um dia a gente estava no Somebody Love, na Rui Barbosa, e aí ele falou, vamos com samba? Eu falei, mas a gente está no samba. Ele falou, vamos num outro lugar, e não me falou onde era, e me levou para os Gaviões. E quando eu cheguei ali na Cristina Tomás, eu falei, cara, é os Gaviões. Ele falou, é. E eu fiquei naquele samba, muito de canto ainda. E aí a gente já estava ali no começo da gestão do Alex, presidente, o Duda vice, o Duda Rosenberg, uma gestão que eu já participei, quase 30 anos atrás. E aí eu já comecei ali a colar e tal, e aí direto, ainda escondida por conta de algumas questões que eu estava resolvendo na minha vida pessoal. Mas foi assim o começo. O momento de chegada foi na Santa Efigênia, né? Eu cheguei com o Flávio Lacerda, que era amigo do meu pai. Foi um momento impactante, que era um lugar pequenininho, a gente conhecia todo mundo, mas foi assim, emocionante, foi bem impactante. Fui convidada pelo Serginho do Cavaco, estudávamos no mesmo colégio, para vir torcer pro samba dele aqui nos Gaviões. E aí tinha duas amigas também, a Caju e a Marilene, e viemos torcer pro samba dele. Na hora que eu entrei aqui nos Gaviões, eu achei incrível, assim, nunca tinha ido num lugar assim, eu achei incrível. Bom, no final ficamos, não torcemos pro samba dele, porque era muito ruim, era muito ruim, e foi aí que eu vi pela primeira vez o meu marido, que é o Dentinho, que eu olhei assim e falei, nossa, que cara nojento. Você viu? Assim que aconteceu, foi assim, foi o primeiro dia que eu pisei nos Gaviões. Quando eu cheguei nos Gaviões, meu primeiro impacto foi maravilhoso. Todo mundo me acolheu bem, apesar de eu ser mulher, na época eram muitas poucas mulheres. A primeira pessoa que eu conheci quando eu vim para os Gaviões foi a Simone. Era no começo dos anos 90, bem no ano 90 mesmo, eu tinha 11 anos. E como a Simone morava no mesmo bairro que eu, a gente ia e voltava todo jogo junto, para fora, aqui em São Paulo. Mas o primeiro impacto que eu tive foi que era um lugar que eu queria ficar para sempre na minha vida. Quando eu cheguei eu tinha 13 anos e assim, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida por todos que estavam aqui na época. Nunca tinha entrado numa quadra, muito menos de uma torcida, e quando eu vi aquela loucura, eu entrei dentro e estou até hoje. Quando eu cheguei aqui, não era aqui na quadra ainda, era na Santa Efigênia. Tá? Foi lá na Santa Efigênia, onde eu entrei, igual a Gigi, nós somos todos da mesma época ali que entramos. Mas foi muito bom, porque ainda estava praticamente começando, né? Só se mas foi maravilhoso, foi ótimo, foi lindo, foi todas as pessoas antigas, tudo, mas muito bem recebida, muito, nossa, muito 10, muito
muito gostoso. Eu, pelo menos, me senti muito à vontade. Eu sinto saudade, assim, dos amigos que partiram. Dos que estão aqui, graças a Deus, está todo mundo junto, presente. Sinto falta de muitos amigos que já partiram. Desses amigos vem Flávio, vem Joca, vem o Inaté, que é tudo da minha época, né? Eu menina, né? Foram tudo espelho para mim. Um respeito grande, um amor muito grande, né? Aí, tia Geni, tia Ofélia fantástica. Tia Ofélia só era fofoqueirinha, sabe? Mas era muito gente boa. Porque a gente era bloco. Uma saudade. Não era muita gente, era pouca, a gente cresceu muito. Então isso daí ficou, não sei te explicar, eu acho essa avenida muito longa. Então eu fiz tudo o que eu queria nos Gaviões. Só não desfilei na ala das baianas, que não é o meu perfil, eu acho lindo. Mas de resto eu fiz tudo. Mas cada uma que eu já passei, cada apuro, cada correria. Que em São João de Arara, foi o jogo lá, é pequeno lá. Tinha, assim, no outro time, uma faixa. Um gavião pulou alambrado e rasgou. E foi rasgar justo da torcida organizada de São João de Arara. Aí em São João de Arara só tem aquele time. Aí, isso aí foi a maior coisa que eu fiquei com medo. Bom, já das borrachadas já não se discute. Eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, daí o gavião veio com um pedaço, embora eu fiquei falando que aí também não pode falar, veio com um pedaço da faixa, foram guarda, tia, eu falei, não, eu sou contra isso, falei, eles estão na terra deles, é a casa deles. Daí, quando foi para nós sairmos, a polícia veio e falou, vocês não podem sair, tem que ficar aí, porque a torcida vai matar vocês. E deram tiro lá na porta. É gostoso escutar tiro, pá, pum, né? É mal barato. Daí, o policial falou assim, bom, eu vou dar cobertura para vocês, mas nós vamos entrar no canavial. Agora você já viu. Ele falou, o chefe lá, não abram as janelas, não mexam nas coisas que tem cobra, mesma coisa que falar com a parede, é a coisa mais gostosa. Eu amo isso. Plá, daqui a pouco eu escutava, plá, 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 era até em cima de cana no olho, eu não sabia onde que eu estava. Era aventura. Tomei borrachada, que é gostoso. Uma vez eu falei assim para o comandante, não, que toma conta. Não me bate. Não me bate, não põe a mão em mim e não me bate. Ele falou assim, mas você é folgado. O que você faz no meio desses bandidos? Eu falei, nós não somos bandidos, nós não fazemos nada. Eu era queixo duro também, né? Tudo e tanta coisa que nós, se eu vou começar a falar, vai dias e dias da nossa... A minha alegria de eu ser gavião. Eu tenho honra e orgulho de ser gavião. Eu sinto muita saudade do nosso relacionamento, né? Na verdade, a gente sabe que os Gaviões cresceu muito, né? Assim, desordenadamente. Então, a gente tenta, pelo menos na velha guarda, a gente tenta e consegue ser uma família. Naquela época, nós éramos realmente uma família, porque o número era muito pequeno, não era essa monstruosidade que é hoje, né? Então a gente tinha mais festas, mais jantares dançantes, íamos muito... Na minha casa, todo sábado era uma farra, o Quiririra, nem sei se alguém aqui conheceu o Quiririra, o Serginho do Cavaco, o irmão do Quiririra, esqueci o nome dele, o Orelha, o maior repinique dos Gaviões. Até hoje, foi o Orelha. Então, na minha casa, era sábado, era feijoada, era sarapatel, era essas coisas do norte, né? Que eu sou do norte. E o Jorginho, e eles ficavam lá, o Eli, era muita gente. Almoçava, ficavam cheios de bêbada, os cachorros lambiam a boca, e estava tudo em casa. Eu sinto saudade, sim, porque a gente era uma família. Era uma família. Se tinha festa na tua casa, não tinha que falar, não, fulano não vai, não, ou vai todo mundo, não vai ninguém. Então era muito legal, eu vinha na minha casa, eu ia na casa, na Amabile, sabe a Amabile? A gente saía dos Gaviões a pé para casa da Amabile. Pergunta onde ela morava, a gente dava. Para não chegar, porque nem todo mundo tinha dinheiro da condição.
A gente ia a pé, mas ia todo mundo, vamos para Casa Amable, vamos fazer churrasco na Casa Amable. Hoje já não tem, assim, o pessoal antigo ainda tem, por exemplo, Dorotia, Gigi, Iraci, várias pessoas antigas que ainda se reúnem, a Dona Cida, a minha ex-sogra, tem bastante ainda pessoal antigo, tem bastante, a Wanda, a Marcinha, a Eliana, entendeu? Tem ainda, mas já não tem aquela união que nem tinha antigamente, não tem mais. Não tem. Eu, por exemplo, fiz a festa do meu filho aqui, do Paulinho, que é aniversário dele, eu convidei todas essas pessoas, ninguém veio. Dos Gaviões veio sim, veio o Eli, veio, que veio, a Wanda La Selva veio, o pessoal, mas nem todo mundo, você entendeu? Já não tem aquela união super legal de dividir as coisas, fulano está com problema, vamos fazer uma lista para ajudar, vamos ajudar, você entendeu? Então, eu fui no jogo, lá foi Corinthians e 15 de Jaú, e o jogo foi lá em Jaú. Aí estou lá no alambrado lá, o juiz, aquele que já morreu, aquele idiota lá, o cor-de-rosa, Pantera cor-de-rosa, deu um pênalti que não existiu. Ai, eu fiquei, estava cega. Estou lá no alambrado. Daqui a pouco, segundo. Falei, gente, não, é impossível, não pode. E tudo era em cima do Palinha. E eu falei, antes de começar o jogo, eu falei, gente, foi estreia do Palinha. Falei, jogo, quando o jogo, nós temos jogo. E que estreia jogador, a gente não ganha. Minha nossa senhora, não tinha outro dia, tem que ser hoje. O gol de novo. Aí eu fiquei, quando eu vi, eu já estava dentro do campo. Não sei que aquilo lá não era lembrado, aquilo lá era não sei do que, porque eu balancei, desceu. Aí eu corri, fui atrás do juiz, que eu ia socar ele, eu ia bater nele mesmo. Mas acontece que ele correu, a Pantera era magra, que nem não sei o que, parecia um palito. Ele correu pra caramba e eu só ia, eu vou falar um negócio, eu só ia pintada, maquiada no jogo, de salto. Pra mim, não me copiou. Naquela época falava que mulher no jogo não era mulher. Então eu ia maquiada e de salto. Imagina, eu no jogo assim. Eu com aquele salto desse tamanho correndo atrás do juiz no campo, na grama, que o salto afundava na grama. Imagina. E de bota, a bota era até aqui. Aí quando vinha o Zé Luiz, que hoje eu sou madrinha dele, do policial. O Zé Luiz veio, ele e o outro, eu na frente e ele atrás de mim, ele não conseguiu me alcançar para pegar no braço, ele deu uma rasteira, eu caí no chão, jogou eu no chão. Eu caí para frente e ele caiu para trás. E nisso o Brandão veio, e o Zé Maria e falou não. Aí ele me pegou, o Brandão ajudou a levantar do chão, levou eu pro banco. Imagina, eu fiquei no banco junto com ele, junto com o jogador. Ele falou, fica aqui, você não vai sair daqui. Eu falei, não, seu Brandão, não vou. Aí fiquei nada. Daqui a pouco eu olho lá pra fora, lá onde o pessoal tava lá sentada a torcida, tá o Aritana e o Lucas com a mangueira, uma mangueira dessa grossura, abriram o negócio lá nos policiais, mas apanharam. Apanharam pior que mala velha. Apanharam e eu lá sentado, não podia fazer nada. Os dois me segurando assim, ó, e eu lá no banco junto com o jogador. Aí eu falei, minha nossa senhora. Quando terminou o jogo, o Brandão falou, olha, você não vai. Aí você vai lá na torcida, vai pra lá, você não vai fazer nada. Mas deixou sair o juiz do estado, do campo, saiu todo mundo. Aí depois que eles me liberou. Quando sai de lá tá o Aritana, o Lucas, tudo preso. Todo machucado, tanta borrachada que eles tomaram, tanta borrachada. Mas foi assim, por um lado foi super legal. A caravana de 76, a invasão, foi indescritível. A Dutra toda parada, mais de 80 ônibus de Gaviões, a gente tudo unido, a gente parou assim na Dutra, só via a bandeira preto e branco, todo mundo, sabe, com aquela alegria, com aquela contagiando. Foi uma coisa assim, que não dá para explicar. Acho que quem viveu sabe o momento que nós passamos. Foi muito emocionante. Saudade então, sempre disso daí, que eu gostaria que as bandeiras voltassem. Isso daí, que fosse, né? E que ficasse um pouquinho mais calma a meninada hoje, que é um pouquinho agitada demais, né? Agitada mais um pouco assim, em relação a um pouco de briga. Devia ser um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais para não
prejudicar às vezes a gente, aí não pode entrar com camisa, não pode entrar com aquilo. Não que não, né? Um pouquinho mais. Mas do resto tá bom. Do resto eu acho que tá bom, vai. Né? Mas é aquilo que eu te falei, vai mudando, vai crescendo, vai mais, é normal. E que cresça cada vez mais. E que tenha mais gente que olhe, que goste, que ame isso aqui. Não entre pro modismo nem nada, goste com amor, goste com coração. O que eu mais sinto saudades da época que eu entrei nos Gaviões é da festa que as torcidas faziam na arquibancada. Os Gaviões faziam uma festa que realmente só quem viveu sabe como que era a festa. Isso é o que eu mais sinto saudades é da festa na arquibancada. Nosso grupo era muito unido. Nós éramos em poucos, porém unidos. Era muita união, a gente estava junto para tudo, não só aqui nos Gaviões, a gente saía fora também, a gente tinha passeios fora, frequentava uma casa do outro, tudo era junto. Não tinha. Hoje os Gaviões cresceu muito. E naquela época não, para entrar 10 sócios aqui antes era muito difícil. Então assim, a gente era muito unido mesmo, era tudo junto. Porque ainda não tinha explodido a torcida organizada, ainda não tinha virado essa moda que hoje é. Porque torcida organizada hoje é moda, e naquela época não, era amor. Aquela época era bem melhor do que hoje, né? Na minha opinião. Eu sinto falta das caravanas, que era imensa, né? As ruas aqui, ficava tudo lotada, dos dois lados, 3, 4. Domingo de manhã, nossa, 7 horas, 8 horas da manhã e na rua já era, fervia de gente já, mesmo que o jogo fosse à tarde, eu sinto falta. E outra, até nos estádios, né? Eram as bandeiras, as queimas de fogos. Liberdade, hoje sou o centro do universo, naveguei nos 7 mares. A importância do Gaviões pelo Corinthians é porque é uma torcida que é fiel ao Corinthians e está sempre caminhando ao lado do Corinthians. É uma torcida que fiscaliza, que cuida, está presente em todas as situações, tanto politicamente falando como nos jogos. E a importância do Corinthians e dos Gaviões é indefinida, né? O Corinthians é a razão da nossa existência. Então, quer dizer, eu acho que um não vive sem o outro. Para mim resumir isso, eu vou te falar uma coisa que, para mim, é a coisa mais bonita que eu já ouvi sobre o Corinthians e sobre os Gaviões. Foi o Alex até que falou, o ex-presidente, ele falou que uma vez a um Gavião foi perguntado o que seria da sua vida sem o Corinthians e sem os Gaviões. Então o Gavião respondeu, eu não sei o que seria da minha vida sem o Corinthians e sem os Gaviões, porque primeiro eu penso no Corinthians e nos Gaviões, depois eu penso em viver, e é assim que eu vivo. Teve um momento que eu decidi, né, ser Gaviões da Fiel. Então, por mais que eu trouxesse isso na minha história, eu acredito que tudo tem seu tempo, né, e que muitas coisas acontecem por forças maiores que tem aí na natureza, cada um deu o nome que achar melhor. E que até o tempo de ir para os Gaviões tinha o tempo certo, né? Eu estava atravessando um momento da minha vida, me desvencilhando de algumas coisas que não faziam mais sentido, que foram boas enquanto duraram, mas que me deram, na resolução dessas coisas, de ir para os Gaviões. E eu ainda tive que esperar 2 anos para ficar sócia dos Gaviões. Porque eu não tinha um impedimento legal, mas eu tinha 2 filhos menores, um de 5 anos e pouco, um de 3 anos e pouco, que para ficarem sócios dos Gaviões dependiam da minha assinatura. E como eu ainda estava no momento de guarda dessas crianças, e o Bruno sempre o mais fanático, todo sábado ele ia para a fila das carteirinhas. E eu não podia ainda assinar essa carteirinha porque ainda tinha um impedimento legal do meu divórcio e tal, e da guarda dos meninos. E todo sábado ele dizia assim, é hoje, mamãe? E eu deixava ele ali na fila e na hora eu dava uma desculpa e tirava. E isso durou quase 2 anos. Até o dia, e aí já tinha passado a gestão do Duda e do Alex, do Duda, né? E aí quando o Dentinho assumiu na primeira gestão,
saiu o documento numa terça-feira. E aí no sábado o Bruno foi para aquela fila de novo com o Bernard. E aí quando chegou eu fiquei de longe olhando, quando chegou a vez eu fui lá. E aí eu falei, hoje a gente pode fazer. Então, essa coisa de ter esse corintianismo na minha vida e na minha história, lá das mulheres, da mamãe, do meu avô, das minhas tias, mesmo assim a vida ainda tinha coisas para serem resolvidas, para enfim eu conseguir ficar sócia dos Gaviões, comprar a minha primeira camisa oficial, na época assistir às 3 reuniões de associado que tínhamos que assistir, os meus filhos comigo, porque eu não queria deixá-los, né? Tanto que nós somos sequência, a carteirinha, né? São numerações sequenciais. Eu, Bruno e Bernardo, somos números sequenciais. E aí começar a viver esse Gaviões, poder votar, né? Coisa que eu faço durante todos esses quase 30 anos, estar em todas as eleições, assim como eduquei meus filhos lá dentro para isso, ter a mensalidade em dia, ter a anuidade, mas se na época, houve épocas que não dava para pagar a anuidade, mas pagava a mensalidade. Então, ter isso da minha família foi que berço esplêndido, que maravilha, que genial carregar isso na minha história. E meus filhos terem isso na ancestralidade deles. Mas ainda assim, a decisão de entrar em uma torcida organizada foi nossa, né? O Altair me levou, os meus amigos um dia passaram lá, o Altair me convidou para ir, mas teve um dia que eu, como mulher, tomei essa decisão e tomei como mãe. E é legal registrar isso, porque eu, assim como muitas mulheres que criaram seus filhos dentro dos Gaviões, somos prova de que Gaviões é boa escola, sim, e que não é lugar de marginal e de coisa ruim. Porque criamos filhos lá com tranquilidade, nossos filhos são pessoas do bem, de caráter, de ética, que estudaram, fizeram suas faculdades, são profissionais nas áreas que escolheram, e não só os meus. Muitos meninos e meninas que foram criados e são criados dentro dos Gaviões da Fiel, dessa família maravilhosa, corintiana e Gavião, são exemplos na sociedade. Então, que isso também fique registrado. E anos depois, engravidei de Marcos Aurélio ali, né, em 97, e ele nasceu em 98 dentro dos Gaviões da Fiel. Então, 3 filhos criados lá dentro e por um dia a decisão também. Faremos parte sim de uma torcida organizada, entendemos o que é esse corintianismo, entendemos que trazemos isso no nosso DNA, mas que um dia decidimos, assim, com muita certeza que a gente queria fazer parte dessa história. E fomos acolhidos, né? Isso é muito longo, porque olha, o Parque São Jorge, da família Biagio, ele era primo da mãe de meu pai. Então eu já comecei corintiana. O meu pai era corintiano e minha mãe também, então eu fui gerada corintiana. Eu nunca coloquei a camisa de nenhum time do mundo, a não ser o do Corinthians. Então, isso é um amor muito grande, nossa, que coisa linda que é, hein? Quando o Gaviões estão na arquibancada pulando, o meu coração está pulando junto. Aqui em casa, ele pula lá na arquibancada. Você está entendendo? Então, o que eu vou explicar para você? É muito gostoso ser Gavião. Só que tem gente que fica falando, não é o que falam. Precisa estar junto, convivendo para ver o que é Gaviões. Olha, nem psiquiatra, analista, cardiologista, tudo quanto é de medicina, não sabe o que quer dizer Gaviões. Sabe por quê? Gaviões é amor, e amor não se vê, se sente. Eu sinto isso pelo Gaviões, desde o primeiro dia que eu fiquei perto deles. Eu amo, assim, quando eu vejo alguma coisa que acontece com o Gaviões, eu já fico triste. Se eu vou na minha quadra, eu falo, nossa, né, porque é da nação. Que eu vejo uma cadeira quebrada, eu fico muito triste. Fico mesmo, porque é patrimônio. Eu me pego com isso tudo. Eu amo, nunca fui maltratada. Sempre tive amizade com todas as pessoas. Sempre tive crédito. E Gaviões é isso, é uma paixão. Paixão você não vê, só sente. Isso tá muito fácil. Eu só tenho preto, né, que é o Luiz Antônio Trombadeu hoje na minha vida, por causa do Corinthians, né?
E só consegui encontrar com ele por causa dos Gaviões. Se não fosse eu ter parado do lado dos Gaviões, eu não teria conhecido nem encontrado o Luiz hoje. Hoje não, né? 44 anos. É um não sei o quê, que nasce não sei aonde. Corinthians é uma coisa assim, você pode estar, eu pelo menos sou assim, eu posso estar com o maior problema, quem não tem, né? Problemas todos nós temos. Mas a partir do momento que a gente vê Corinthians jogando, ou vai assistir o Corinthians, ou entra nos Gaviões da Fiel, não sei, parece que a gente fica anestesiada, né? Eu acho que é o amor que é muito grande, não sei, é sem explicar. É como diz o samba, não tem explicação. Muitos amigos verdadeiros, amigos família. Eu considero os Gaviões, o Corinthians, uma família. Tanto é que quando eu me reporto ao grupo da velha guarda, eu falo família. É uma família realmente. E toda família tem briga, tem discussão, tem desavenças. A gente não pode ter as mesmas opiniões, não é? Mas somos uma família. Tanto é que estamos aqui esse tempo todo. Filha é tudo. Duas coisas que é importante na minha vida, o Corinthians e Gaviões da Fiel. Eu gosto, esses 3 anos mais ou menos que eu não vou, não tenho ido lá, não desfilei nem nada, mas Gaviões, olha aqui, olha, gosto muito, 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 muito. Eu não me vejo sem Corinthians e sem Gaviões, não. Eu não fico lá, indo lá, não estou lá todo dia, mas eu não me vejo sem essas duas. Não. Eu acompanho, eu fico vendo na televisão ou no rádio, coloco o rádio, às vezes eu estou andando para lá para cá trabalhando, eu coloco o rádio bem alto, porque é problema do Paulinho também, do meu filho, e então eu não vejo sem essas duas feras na minha vida, que é fera. O Corinthians na minha vida, para mim, é tudo. Porque eu digo que, como eu não casei, eu sou casada com o Corinthians. Eu tenho 11 maridos e não sei quantos reservas. É tudo isso aí, você entendeu? É muito forte, porque eu realmente respiro Corinthians, durmo Corinthians. Se for na minha casa, você vai falar que eu sou completamente louca, porque é só Corinthians. E os Gaviões também, né? Que nasceu por causa do Corinthians, para a gente defender o Corinthians. São duas paixões que não tem explicação, não dá para falar, né? Que mesmo tiver alguma também, eu nunca desisti. Nunca parei de ir em jogo, continuo indo em jogo, aqui, fora e em qualquer lugar, entendeu? Então, são emoções para mim até hoje ainda. Era para estar mais calma, e como eu falei, o dia que for campeão mundial, e se Deus quiser voltar lá, eu tive esse prazer. Falei, eu vou aquietar um pouquinho. Quieta nada, quero ficar doido, aí você vê que, tem que ir lá carregar, não quieta nada, não quieta. Claro que hoje, se tiver que fazer alguma coisa um pouquinho mais urgente, eu posso perder um jogo em outro, mas de jeito nenhum, de maneira alguma. Nossa, o Corinthians é tudo. Eu sempre fui corintiana, quem me levou para o estádio foi o meu cunhado, o marido da Amabile, o Jacaré. O primeiro jogo que ele me levou foi nas finais de 77. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, até porque eu era crente, então só ia para a igreja. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, foi amor à primeira vista e é até hoje. E hoje eu sou uma torcedora de sofá, que eu acho que é até pior, porque quando você senta no sofá e o time está ganhando ali, você não sai dali, você não pode sair. Se o time está perdendo, que é muito difícil acontecer, aí você sai dali e vai para outro lugar. E aí, se dá certo, você não pode mais sair daquele lugar. Então, o Corinthians é tudo. Assim, o pessoal me conhece, corintiana, qualquer coisa é corintiana, né? E os Gaviões faz parte. Eu acho que foi graças ao Corinthians, né, que existem os Gaviões. E o legal dos Gaviões é essa cobrança, que não deixa esse espírito de cobrar sempre, porque nunca tá bom. O Corinthians sempre vai ter que ser melhor, o maior, e é. E se tiver mais ou menos, assim, chegou lá no topo, não, tem que chegar mais um pouco ainda. Então os Gaviões faz parte disso, de cobrar para o nosso glorioso Corinthians ser o melhor do mundo, e que é. Primeira coisa da gente é o Corinthians. Segundo é a Gaviões. Mas é através da Gaviões que a gente vive Corinthians, que é organizada a Vive Corinthians, né?
Então eu acho que as duas coisas caminham junto, porque a gente vai onde o Corinthians está. E nem sem a Gaviões eu não vivo. Eu acho que a minha vida, eu falo, eu não tenho marido, não tenho filho, eu tenho a Gaviões e tenho o Corinthians. É só o que eu tenho na minha vida. Eu vivo aqui praticamente, né, 24 horas. Porque toda hora eu tô aqui, eu fico, eu vivo. Eu adoro as pessoas, eu tenho contato com todo mundo, né? Então, eu gosto sempre de estar ajudando aqui, sempre estou brincando. Eu valorizo muito o departamento social, o departamento de bandeira, os meninos são meus filhos, eu adoro, é o departamento que eu mais gosto aqui dentro, é o de bandeiras. Mas o social, eu acho que é um departamento muito bem cotado. Agora temos o acervo, né? Então é tudo que se engloba, tudo que vai ajudando, né, a gente a crescer aqui dentro. É o que eu falo, eu vivo Gaviões. Eu sou Gaviões. Agora, você quer me entristecer, é a caravana sair ou não for. Dá até depressão. Nossa. Gigi é porque na década de 76 eu ia nas rádios e a Ivani também ia junto. A gente ia entregar a correspondência das caravanas dos Gaviões. E na Rádio Globo, o Mar Santos trabalhava e ele oferecia sempre o gol para alguém da torcida. Ele achava meu nome muito difícil, Givanete. Aí ele falou para mim, garotinha, se eu te chamar de Gigi dos Gaviões, posso estar oferecendo um gol para você? Eu falei que pode. Aí ficou isso em 76 para 77. Era muito difícil mulher na arquibancada. Era difícil. Eu, como fui na inauguração do Pacaembu, uma arquibancada a mais, uma arquibancada a menos, para mim era a mesma coisa. Eu fui na inauguração em 1940 no Pacaembu. Quando o Corinthians nasceu, eu nasci no Corinthians, tinha 22 anos, eu nasci em 32, quer dizer, bandeira é um espetáculo muito lindo. Quando ela começa a tremular, é a coisa mais linda que eu assisto. Eu mesmo acho lindo eu estar na arquibancada. Tiraram música, como é que chama? Os instrumentos. A bandeira faz muita falta, porque é o espetáculo. Eu fico muito triste de não poder ver mais essas coisas. Eu posso falar por mim, né? As minhas relações com as mulheres nos Gaviões sempre foram muito loucas, no sentido assim de muito prazerosas. E como eu disse no começo aqui da minha fala, eu desde sempre fui acolhida nos Gaviões. Mesmo estando ali de mini saia e salto alto. O que pode parecer para algumas pessoas que o fato de não estar fardada, né, não era acolhida, muito pelo contrário. Como também fui enquadrada pelas meninas da torcida, enquadrada no sentido de dizer, então, é Gavião mesmo, sabe o que está fazendo aqui, sabe qual é a nossa ideologia, o nosso papel? E eu agradeço muito. Aquelas que vieram desde o começo me acolher e aquelas que vieram também no sentido de me despertar para aquilo. Como eu venho da periferia, eu venho dos becos e vielas das favelas, como o meu chão é a ZL, como eu venho de uma família cigana, de uma família corintiana, de uma família ativista, de uma mãe líder comunitária, de um pai sindicalista. Minha família sempre foi uma família da luta, uma família progressista, que sempre olhou para o coletivo e jamais só para o próprio umbigo. E por sorte os meus filhos testemunham isso, perpetuando isso na nossa família. Eu sempre aprendi a chegar nos lugares pisando bem devagar, de mansinho e com muito respeito. Não foi diferente nos Gaviões. Por isso que eu disse, foi um tempo para mostrar a minha cara. Fiquei de canto, né? Esperei, não só por questões que eu estava resolvendo na minha vida pessoal, mas para observar e para aprender, para ouvir, para olhar, né? Eu sou muito observadora e eu, por sorte, tenho muito boa memória. Eu tenho memória visual, olfativa e auditiva e eu sempre procurei usar esses dons que Deus me deu para aprender. E aí, quando eu olhava para aquelas mulheres, a primeira coisa que eu queria era aprender. Eu acho que isso também facilitou a minha relação com as mulheres lá dentro. Porque eu sempre aprendi, já dentro de casa,
que eu sempre tinha que ouvir e respeitar os mais velhos. E não era isso como régua, punição, não, porque ali tem sapiência. Porque o passar dos anos traz sabedoria, traz sapiência, lapida. Porque tem que ter alguma vantagem envelhecer, né, gente? E uma das vantagens é que a maturidade nos traz mais experiência, porque a gente vive mais algumas coisas. E eu cheguei nos Gaviões com esse olhar para as mulheres, não só para as mais velhas cronologicamente, porque se tem uma coisa que eu não gosto de olhar no ser humano como um todo, não é só com mulher, é com qualquer pessoa, é a cronologia. A gente se depara, e nos Gaviões, eu não vou citar, mas vocês sabem, com criancinhas desse tamanho que a gente vê que são espíritos muito evoluídos, porque tem um olhar e uma postura que a gente saca que tem uma sabedoria. E então eu olhava para aquelas mulheres, mesmo as mais jovens, querendo aprender. E de novo, eu não vou citar nome para não esquecer, mas eu citaria 2 nomes facilmente de meninas na época, que eram ali 4, 5 anos mais novas do que eu. E que eu já olhava e eu já queria aprender com elas. Principalmente de arquibancada. Com as mulheres que estavam mais tempo, nossa, claro que eu tinha muito a aprender. Então, provavelmente, esse meu movimento de querer aprender e de querer ouvi-las e de querer ser acolhida, criou logo de cara essa sintonia. E elas me receberam muito bem, sabe? Uma eu tenho que citar porque não tem jeito, né? A tia Geni, ela me ensinou muito, não foi só como corintiana e como gavião. Ela me ensinou como mulher, ela me ensinou como mãe, ela me ajudou a criar meus filhos. Ela levava sanduíche para o Bruno Bernard no busão quando a gente viajava na equipe de show e na equipe de caravana, nos jogos que a gente ia. Então, é uma mulher que me ensinou como mulher, né? Assim como outras mulheres me ensinaram como mulher, como mãe, como mulher, como fêmea, como condição do sagrado feminino. Isso eu vivi muito tempo da vida, né? E dei muita sorte, porque ao longo dessas décadas todas, desses quase 30 anos, eu só fui ganhando mais aliadas dentro dos Gaviões, mais parceiras, mais manas, no sentido mana irmã, no sentido da irmandade. Eu tenho muitos manos, eu tenho muitos afilhados, porque ao longo desses 10 anos na Ritmão, eu tive muitos afilhados da Batucada, eu digo quase 500, porque numa bateria de 250, 280, mas passaram outros, porque sempre tem aqueles que entram e saem. Mas ali eu fui madrinha de casamento, madrinha de batizado de filho, madrinha de crisma, madrinha de capoeira, gente. Teve uma época que eu era madrinha de capoeira de todo mundo. Eu ganhei manos e afilhados, muitos. Mas eu ganhei muitas manas antes de afilhados. E isso é legal, porque até hoje, mesmo as mais jovens, a gente consegue fazer uma tessitura. E essa tessitura vai fazendo uma construção muito bonita da relação das mulheres nos Gaviões. Porque a gente não tem só uma relação de quadra, ou de estádio, ou de carnaval. A gente tem tessituras para a vida cotidiana. Muitas de nós, ficaria 2 dias contando, tem tessituras na vida acadêmica, na vida profissional, na vida familiar, que nascem ali, daquela construção, e vão para fora. E isso fortalece muito as mulheres dentro da vida. Muito unidas, né? Mulheres muito unidas. Eu me lembro, eu não me lembro o nome dela. Eu sei que o Luiz, o Trombadinha, ele era muito danado. E quando tinha confusão nos estádios, eu não me lembro o nome, mas eu sei que ela era meio gordinha assim. Ela escondia o Trombadinha embaixo da saia dela para a polícia não pegar. A Marcinha deve lembrar. Ela escondia o preto assim embaixo da roupa dela, assim, por causa da polícia. Isso, 77, 78, esses anos todos atrás aí. A gente era muito próxima, a gente estava sempre junto, não tinha essa história de celular, mas a gente falava pelo telefone e todo mundo, Neidinha, a Vilma, a Massinha, a Gigi, a Madalena, é tanta gente, né? O pessoal era maravilhoso daquela época, nós éramos muito amigas. E eu acho assim, quando eu digo família, é porque nós somos família. Eu tenho uma relação muito forte com a Gigi e com o Preto, numa época da minha vida, que eles me ajudaram. Família é família. Eu precisei e eles me ajudaram, praticamente sustentaram a minha casa por algum tempo. Então isso é família.
Quando o Cleide ficou doente, que operou a coluna, foi os Gaviões que fez tudo, junto com o Goulart. Então são coisas, quando um dos meus filhos teve que fazer uma transfusão de sangue, foi os Gaviões que me socorreu. Então essa é a família, esse é o relacionamento. Olha, eu não tinha proibição, a única coisa que eles não deixavam mesmo, por exemplo, tinha um ônibus que era só dos pesados. Então nesse ônibus nós não íamos, né? Nós não íamos, não, vocês vão naquele ônibus. Então a gente já sabia que naquele ônibus nós não poderíamos ir, porque só os caras cabeça, pesadão e tal, e a gente ia para os outros ônibus. Só isso, nunca vi proibição nenhuma. E eu não mudaria nada, porque se a história está hoje aqui, é porque lá no passado nós fizemos certo. Na minha época, as mulheres não eram proibidas de nada. A Marcinha, que todo mundo conhece, foi diretora do Departamento de Bandeira do Gaviões e Conselheira. Eu mesmo cansei de tremular bandeira várias vezes, dentro da quadra, no estádio, então a nossa importância era igual. E eu aprendi uma frase do Flávio Lacerda que eu nunca mais esqueci na vida. Um dia eu perguntei para o Flávio, qual a diferença de um homem e uma mulher na torcida? Aí ele falou para mim, Corinthians não tem sexo. Homem e mulher gosta de ter Corinthians. Então assim, na minha época não existia proibição de nada. Isso veio com a modernidade e houve uma cultura, vamos dizer, machista e que começou a proibir as mulheres. Na minha época nada era proibido. Tanto é que eu fui fazer um januário várias vezes. Na minha época não tinha. Era legal, muito legal, era. Hoje vai bastante, eu vejo às vezes no jogo, quando mostra, bastante meninas que vão, as meninas tudo, mas antigamente as mulheres eram sabe, guerreiras mesmo, que hoje acho que já não é tanto. Se ia jogar no Rio, vai jogar Corinthians e Vasco, a mulher não vai. Eu falo, o quê? Por que a mulher não vai? Eu vou. Se eu não vou deixar ir comigo, eu vou pegar o ônibus na rodoviária, eu vou. Aí, não estava andando, deixava, ela pode ir. Aí deixava, eu ia. Mas tinha mais mulheres, assim, que iam também, eles deixavam. Mas hoje já está diferente, né? Eu acho que tinha que ter, eu não sei, ônibus, por exemplo, olha, esse ônibus é um ônibus só para senhoras, para as meninas, tudo bonitinho, separadinho, bonitinho. Fazer até amizade, combinar. Olha, gente, vamos combinar, que antigamente a gente fazia isso. Olha, tem um ônibus para nós, tal. Quem pode levar um pão com mortadela, outro pão? Sabe, colaborar. É muito legal isso, super legal. Isso torna uma amizade bonita, linda. Você fica inteira mais assim com a vida das pessoas, das meninas. Às vezes tem meninas que vão lá, moças que vão lá, senhoras, que às vezes tem problema em casa. E se ela faz amizade com uma pessoa, uma amizade legal, ela se abre, ela fala, eu tô com problema, eu sempre por isso que eu vim, tal, e ela acaba gostando e acaba continuando. Isso é muito importante. Eu acho que dá atenção, ver o porquê. Se você vê uma pessoa muito triste no canto, qualquer coisa, conversar com a pessoa, perguntar, tá tudo bem, o que você tem, tá, você entendeu? Isso ajuda muito. Na verdade, nunca teve proibição na nossa época com relação a nada. A gente tremulava a bandeira, ajudava os meninos em tudo que eles precisavam. Eu acho que hoje ainda não tem proibição, a única coisa é restrita ao Departamento das Bandeiras e eu respeito, mas eu não vejo uma... Não havia proibição que eu visse. Só houve proibição quando começou briga com a torcida do Vasco. E aí tinha que ir para São Januário, aí foram 2 ônibus. Nessa época foi proibido de mulher numa caravana, porque nas outras eu conheci o Brasil inteiro graças ao Corinthians, porque eu não trabalhava, eu vivia de ficar jogando e tudo que consegui conhecer do Brasil foi através das caravanas do Corinthians, com os Gaviões. Então, não se proibia. A gente lavava a bandeira, sabe? Fazia de tudo, porque nada era profissional, era tudo amador, era tudo por amor, não havia profissionalismo. Então, se hoje tem alguma proibição, eu não sei. Se eu estivesse aqui, eu ia bater o pé. Se não desse certo, eu ia
ligar para uma, ligar para outra, e ir atrás dos meus direitos. Porque eu acho que não deve ter proibição. Aí você pode perguntar, por que mulher não? Você não sei, que você não perguntou. Mas digamos se você me perguntasse assim, por que mulher nunca foi presidente dos Gaviões? Aí é outra praia. Queira ou não, é um mundo muito machista ainda. A gente viu pela Marlene Matheus e outras presidentes de outros clubes que já teve mulher. Eu acho que ainda tem que esperar mais um pouco, até porque os homens são machistas, egoístas, e não iriam aceitar que uma mulher, né, fosse mandar numa torcida, chefiar, organizar uma torcida. Como era um grupo menor, todo mundo se dava muito bem. Não tinha, mimimi, não tinha, não sei se tem hoje, porque o que tem de mulher aqui nos Gaviões, eu imagino. Então, por exemplo, o que uma falava, todas concordavam. Não é porque Maria vai com as outras, não. É porque se a pessoa falava, ela falava com propriedade. Então, todas iam. Realmente tem que ser assim, vamos atrás. Por exemplo, tinha uma menina na época que se chamava Marli aqui. E essa Marli era muito folgada. Essa menina, essa Marli, eu acho que ela apanhou durante 1 ano em todos os jogos. E ela ia no jogo. Então você imagina como que era? E todas batiam na Marli. E ela continuava. E o que está acontecendo? Até que ela se mudou para o Paraguai e ela parou de apanhar. Não se questionava o porquê que tinha que acontecer isso. É que alguém falou, ela é folgada, realmente, ela é muito folgada. E assim ia indo. Então era normal, assim, você ir na casa de uma, na casa de outra, sabe? Quando precisava fazer as festas, você chamava todas. Você nem precisava chamar a gente só porque não tinha celular, nada. Pessoal, vai ter a festa tal. Chegava aí 8 horas da manhã, já tinha neguinha aí, lá barrendo a quadra, passando pano em tudo que é lugar, cortando fruta, fazendo tudo, sem ganhar nada. E à noite chegava, comprava seu ingresso e entrava. Porque tinha que ajudar os Gaviões a crescer ao ponto que chegou. Sempre foi assim. Não, nunca tribulei bandeira. Eu sempre segui a ideologia deles, né? Eu nunca me servi, nada. Sempre seguia eles. E como era assim, porque minha tia não ia no jogo. Então minha tia deixava a gente ir, mas na responsabilidade dos meninos, né? Eles que levavam até as vias. Minha tia sempre chamava eles lá em casa. Falava, elas vão com vocês, volta com você, responsabilidade é sua. Aí, então a gente sempre ia na sequência deles, né? Eles falavam assim, vamos embora, tá na hora, vamos sair, vamos. Então eu nunca tribulei bandeira, nada, eu ia pra torcer, vibrar, bater palma, né? Canto, eu adoro os cantos. Naquela época não tinha essa proibição, tanto que eu tremulei já a bandeira. Hoje eu respeito, não tremulo, mas assim, naquela época não existia, porque não tinha mulher. Nós éramos muito poucas. E assim, as poucas que vinham, nem eram todas que ficavam, porque sempre acabavam se queimando, né? Pensavam outra coisa, não entendiam o que era a torcida mesmo. Então, não tinha proibição pra gente. Fala pra gente como foi o protesto no Pacaembu, na qual vocês entraram cada uma com uma letra, simbolizando a marcha dos Gaviões. Esse protesto dos Gaviões era proibido. Então o presidente era um metaleiro. Então ele teve essa ideia de fazer o protesto, ele falou, vou levar mulheres, porque com mulheres a PM vai ser um pouco mais suave. Naquela época nós tentamos de tudo, né? A gente entrava com bandeirinha escondida, com faixa escondida, não sei se foi a Simone ou se foi o Alex, que veio com essa ideia. Como nós tínhamos várias ideias, todo jogo era uma ideia. O departamento, a molecada na época era a geração do Viola e do Dinho, né? Então todo jogo eles vinham com uma ideia, o partido deles também, todo jogo vamos fazer isso. Nós temos uma história autoral das mulheres nos Gaviões. Em várias épocas, cada uma de nós entrou com uma letra. E a estratégia, desde pintar na roupa até a maior estratégia, que era colar fita crepe branca
Porque rapidamente a gente arrancava, fazia uma bolinha, descartava e não ficava vestígio, nada. Cada um entrou por um canto. Então, vamos supor, as minhas filhas eram menores de idade, a Erika Alexandre tinha 14 anos. E aí foi a Simone, acho que vocês sabem que todo mundo. E aí cada uma entrou assim com a camisa virada do avesso, né? E a camisa do Corinthians por cima. Em determinado momento, o metaleiro deu sinal que era para nós levantarmos, tirarmos a camisa que nós estávamos por cima e ficarmos. Aí a gente deu a mão, todas as meninas, e subimos naquele ferrinho que tem ali embaixo no Pacaembu. Mesmo aquelas que não estão nas fotos oficiais, que já se levantou, porque temos que lembrar, gente, que na época nós não tínhamos um registro fácil. Hoje, com o celular, a gente registra tudo. E quando nós levantamos, Marcelinho parou para aplaudir a gente. Então, aí foi determinado que aos 15 minutos do segundo tempo, nós íamos todas levantar, que nós viramos a camisa, e formar as letras Gaviões da Fiel. Só que quando nós levantamos, a PM veio. E aí levou todo mundo detido. Nós já deixamos a doutora preparada, que nós sabia que ia ser um ato que ia gerar revolta com a polícia. Elas foram tudo presas. Passaram humilhação lá dentro, de ficar pelada. Que não só aquelas mulheres que estavam enfileiradas ali, lado a lado, corajosamente, com as letras formando Gaviões da Fiel ou Gaviões da Fiel Torcida, mas que nós tínhamos suporte de outras mulheres e que essas mulheres não estão na foto. E que a gente tem que ter cuidado de zelar. Porque para uma ação dessa acontecer, tinha muita gente envolvida. Desde aquela que estava segurando o rolo de fita crepe, aquela que tinha uma blusa para trocar caso fosse necessário correr, aquela que estava de olho caso alguém viesse abordar. Então a gente tem sempre que lembrar que nenhuma ação, em nenhum contexto, seja dos Gaviões ou de qualquer coisa na sociedade, principalmente quando a gente está numa ação ativista, não é só quem sai na foto que tem o mérito. Muitas e muitas vezes, na maioria delas, quem está nos bastidores cuidando para que aquelas pessoas possam estar ali com o mínimo de segurança, tem muita gente. Na época a gente não pensava que ia repercutir tanto que repercutiu. Mas assim, foi uma coisa assim, inexplicável. O Pacaembu inteiro de pé aplaudindo, aí a polícia veio, nos tirou, nós fomos todas presas. E assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Né? E foi uma coisa muito interessante, porque até o metaleiro falou, mas são mulheres. Eu falei, não, vai ficar todo mundo detido, lá mesmo no Pacaembu. E aí eles começaram a fazer uma revista tipo Cardeiro. E aí o advogado do Gaviões, que era o Dr. Carlos, ele falou, olha, tem duas menores aí, elas têm 14 anos, elas não poderiam nem estar detidas. Aí veio um tenente e levou, quem é a mãe? Aí pegou eu e minhas filhas e levou perante o juiz, que é um juizado de menores, né? Aí ele falou, olha, eu vou tirar a guarda, eu vou ligar pro seu marido, eu era separada, mas né, é o pai das meninas. Eu vou tirar a guarda das crianças, porque a senhora é uma irresponsável de deixar suas filhas menores de idade fazendo algazarra. Eu falei, não, a gente não está fazendo algazarra, nós íamos fazer um protesto pacífico, sendo que nós somos presos. Então, assim, foi um detalhe interessante. Aí ele, naquela época não existia celular, ele pegou o telefone e ligou, para o pai das minhas filhas, ele falou, olha, está acontecendo isso, aquilo, e eu queria tirar a guarda das crianças e passar para o senhor. Ele falou assim, olha, aqui é Corinthians e vai para aquele lugar. Aí ele desligou, você falou, aqui é só tá louco, tira essas loucas daqui. E aí nós saímos. Como foi o questionamento da polícia, os que oprimiram, como foi? Então, alguns policiais não. Alguns davam risada, batiam palma, falavam que a gente era f*** mesmo. Falavam, meu, vocês são demais, os Gaviões é incrível. Agora tinham outros que vinham e oprimiam, assim, xingavam, fizeram a gente tirar a roupa, fizeram aquela revista igual de cadeia, fizeram a gente agachar no chão. Havia menores no meio e nem assim eles não se importaram com nada. Esse dia eu ganhei minha terceira filha, aí não deu pra ir. E a Simone, depois de ir no hospital, me contar o que tinha acontecido. Mas foi assim, um protesto que eu achei muito legal, porque o Pacaembu inteiro ficou em pé e o Marcelinho Carioca parou e aplaudiu a gente. Então foi um protesto para mostrar que o Gaviões existe e que nada impede a gente. Foi um dos melhores atos que nós tivemos dessa época, porque até aí fazia um ano e meio que não se via mais a palavra Gaviões da Fiel em estádio, e esse dia teve, né? A imprensa filmou, nós fizemos um trabalho com a imprensa ali de mais ou menos falou uma hora que nós ia fazer isso, com alguém que nós podíamos confiar. Tinha alguns repórteres que nós podíamos confiar, então nós fazíamos esses bastidores. E foi um momento mágico, né? Então,
Ajudou muito. Essas resistências ajudam muito. Os Gaviões é muito louco. Só quem viveu os Gaviões sabe o que é os Gaviões. Faria tudo de novo. Não me arrependo de nada do que eu vivi aqui, nem do que eu aprendi. O material ele vai ficar para ser dos Gaviões. Alô, torcida, vamos nos envolver. A Gaviões vem só na estratégia. É checkmate. Segura a bomba! Então eu queria que eles agora cuidassem do Gaviões sem guerra, sem briga, aquela alegria que sempre foi. Ser Gaviões da Fiel, e eu disse isso, tive a sorte de ser registrado na nossa festa de 50 anos em um dos áudios, né? A gente usa muito aquela expressão, só quem é sabe o que é. Eu acho que tem uma outra questão aí, é de ser Gaviões da Fiel e entender o que é sentir Gaviões da Fiel. Hoje, o Gaviões já fez 50 anos, então tem muitos jovens, bastante jovens que entrou agora, que é sócios, que estão entrando, tudo. Respeite o Gaviões, respeite o Gaviões da Fiel. Que veio e aquilo que eu disse anteriormente, um pouquinho atrás aí, que entrem, mas que entrem com amor e que gostem dos Gaviões e que gostem para elevar o Corinthians. O recado que eu tenho é que tenha muita união, que respeite a ideologia dos Gaviões. E o recado principalmente para as mulheres, que venha pelo amor ao Corinthians, venha por fazer parte de uma torcida, não em busca de outras coisas que não vai arrumar nada. Vale muito a pena você lutar por aquilo que você quer. Ai, Gaviões, seus 50 anos de existência é uma glória pra gente. A única coisa que eu falaria é para o pessoal se unir mais, ter mais união e não pensar no ego próprio. Então, Gavião do futuro. Em primeiro lugar, você tem que ter humildade, porque o Corinthians ele nasceu na batuta de 5 operários, então já começou humilde. Vou falar a verdade, para mim falta lealdade, humildade, procedimento, poucas pessoas têm. Tem um sentir os Gaviões, que é o que a gente não consegue explicar. A gente consegue mostrar a força dos Gaviões, o amor que tem ali dentro, a força dessa família, a força do nosso corintianismo. Até a nossa loucura inexplicável, algumas cenas conseguem mostrar. Na arquibancada, no carnaval. Olha, eu digo o seguinte, para quem vai chegar, quem está chegando, ame os Gaviões. Não existe coisa melhor. Olha, Gaviões do futuro, que pode ser meus bisnetos, que tenho certeza que vão ser, todos que estão para chegar, que tem amor, respeito, dedicação, sabedoria. Então eu espero que os que vêm vindo não façam bagunça, não fiquem matando na rua por causa de uma camisa. Tem que respeitar um ser humano, porque está matando um Corinthians, um Gavião. Não vamos brigar, gente. E não quebrar nada na nossa quadra. O amor que eu falo é amor à família, não como essas famílias aí que ficam matando por dinheiro, matando pai, mãe, irmão. Você pode estar com o maior problema na sua vida. Se você chegar aqui e essa bateria ritmão começar a tocar, é o amor que floresce. Eu sei que daqui a uns anos, eu não sei quando vocês vão estar assistindo, vão estar falando, puxa vida, uma coisa tão arcaica e tudo mais. Não, mas valeu a pena cada passo dado. Isso, sim. E ele gastava vários sócios, que às vezes por causa de um presidente não vem aqui, porque é o Gaviões, a gente está de passagem. Então o corintiano ele tem que ser humilde, o Gavião mais ainda. Não é porque você veste uma camisa que você é o maior de todos. Nós não somos nada. A nossa função é torcer sempre pelo Corinthians. Os Gaviões reforçam isso nos estádios, nas caravanas, nas reivindicações. Acho que o registro que tem que ficar é como é que a gente sente Gaviões. Porque o sentir, ele extrapola a visão, a fala, a audição. O sentir, ele vem de uma coisa mais complexa dentro do ser humano e que alguns chamam de alma. Porque eu fico muito triste quando eu vejo cadeira quebrada, que eles quebram as cadeiras na nossa casa. Não pode. Nosso patrimônio tem que ser respeitado. E 1000 beijos para os que vêm vindo.
merece respeito. De todos, a partir de 10 anos até os de 80 anos. Respeite. Gaviões da Fiel Torcida, muito respeito. Vocês não sabem o que é Gaviões. Só sabe o que é o Gaviões, quem é realmente Gaviões. Então vai Corinthians sempre e como nós estamos... É amor de se dedicar, amor quando um precisa de um abraço, amor quando o outro precisa de uma ajuda financeira, de uma cesta básica, de um amor ao Corinthians e amor aos Gaviões e à família mais que tudo. Pensar nos Gaviões, pensar no Corinthians, que a gente está aqui por causa do Corinthians. Tem gente que coloca os Gaviões acima do Corinthians e não. O Corinthians está acima de qualquer coisa na vida de qualquer um de nós que somos Gaviões. Obrigado por mim fazer parte dessa organizada tão querida. Esse sentir os Gaviões é que a gente não consegue explicar. E só vai sentir isso quem se permitir viver essa experiência. Então, o que eu deixo para vocês é um legado de humildade e muito amor ao Corinthians. Quando vestir a camisa do Gaviões, veste com respeito. Não veste para brigar, nem veste para ganhar mulher, se for homem, ou a menina para ganhar namorado, não. Veste com respeito e sempre colocar uma coisa na cabeça. O Corinthians acima de tudo. Primeiro o Corinthians, depois o Gaviões. E sem o Corinthians, o Gaviões jamais existiu. Parar com esse negócio de ego, de... vamos se unir. Os Gaviões unidos é muito forte. É nóis e vai Corinthians. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Oi, fiel! Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou Gaviões, levanta a taça, com muito orgulho, pra delírio da fiel. Vai, Gaviões, paixão da minha vida! Ah! Música